Henrique VIII foi a primeira pessoa associada à primeira produção de uma Bíblia em inglês, mas ele teve de ser persuasivo. Henrique fez a proclamação de 1530, em que dizia que era permitido traduzir a Bíblia, mas só quando ele mandasse, não antes. Um dos que desobedeceram às ordens do monarca foi William Tyndale. Em 1536, ele foi julgado por heresia. Considerado culpado, foi condenado à morte na fogueira. William Tyndale morreu porque tornou possível às pessoas lerem a Bíblia em inglês e continuou a trabalhar na tradução na prisão até antes de ser levado para a execução. Na hora de ser morto, como ato de caridade, ele foi estrangulado antes de ser queimado. Provavelmente foi uma forma de respeito dado a ele como grande estudioso. Traduzir a Bíblia para o inglês era um problema de vida ou morte. Gente morria por essa causa. Ironicamente, após 3 anos da morte de Tyndale, Henrique VIII, agora chefe da Igreja da Inglaterra, autorizou sua própria tradução inglesa da Bíblia para ser usada pela nova igreja. No fim, Henrique VIII viu que não era tão ruim ter uma Bíblia, especialmente se a controlasse. Em 1539, Henrique publicou, com seu próprio retrato na página do título, uma Bíblia que foi encomendada por ele, chamada Grande Bíblia ou a Bíblia do Rei. Mostra ao rei no que parece ser o local principal na página do título, no alto e no centro. E ele estende cópias da Bíblia traduzida a seus estadistas de um lado e a seu clero do outro. Decididamente, um retrato do poder. Depois dele, todos os reis quiseram suas Bíblias. Meio século depois, em 1604, o rei James I reuniu um grupo de 47 estudiosos para trabalhar em outra tradução da Bíblia para o inglês. A versão do rei James. Mas essa também teve sua cota de controvérsias. Há um exemplo muito famoso dos problemas que há com a tradução do rei James. Uma das passagens mais conhecidas dos evangelhos é a história de Jesus e da mulher apanhada em adultério. João capítulo 7 e 8. No Evangelho de João há uma história encantadora, onde escribas e fariseus levaram a Jesus uma mulher que apanharam em flagrante adultério. Eles iam apedrejá-la, que era a punição para adultério. Mas Jesus disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. É uma bela história sobre Jesus, está em todos os filmes que já fizeram em Hollywood. Mas não estava nos originais do Novo Testamento. Foi acrescentada depois por escritores posteriores. Não estava nos manuscritos originais. Os tradutores do rei James não tiveram acesso a esses manuscritos. Traduziram a história, colocaram em João capítulos 7 e 8, apesar de não estarem nos originais.